Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Felipe Domingues e nós vamos trabalhar a matéria de legislação para o concurso da Polícia Militar, o cargo de soldado policial, soldado bombeiro militar. Mais uma vez, nós vamos fazer aqui inicialmente uma apresentação. Então eu queria enfatizar algumas coisas com vocês antes da gente começar a falar aí a respeito da legislação em si. Primeiramente, meu nome, sou Felipe Domingues, sou advogado, sou procurador municipal, trabalho com concursos públicos já há algum tempo. Sei, por experiência própria, que quem passa em concurso público não é a pessoa que é a mais inteligente, não é a mais sabida, e sim aquela que se dedica mais, que se prepara melhor, que se prepara mais e melhor, Então eu posso te dizer que não se preocupe se você nunca estudou direito, nunca teve contato com legislação. O que você vai precisar é de foco nesse momento, de dedicação. Quanto mais você se dedicar e melhor se dedicar, as suas chances vão ser ótimas, sem se preocupar com aquele outro que sabe direito e tudo mais, e a sabidão. Segunda coisa, referente à metodologia que eu vou adotar aqui. Como nós temos aí uma legislação até, entre aspas, um pouco grande, Não é tão grande, mas é um pouco, é necessário que a gente olhe a lei, Então eu vou mostrar alguns dispositivos, vou colocar ele no slide, vou comentar eles com vocês, E aí ao final a gente resolve questões. Então vai vir uma parte, umas questões, outra parte, outras questões, para a gente tentar também, apesar de ser uma matéria jurídica, não fazer algo muito maçante, muito chato, não é verdade? E, finalmente, uma questão que é muito importante se comentar, e é importante que a gente já faça isso agora, que é o seguinte: nós estaremos aqui estudando a Lei 8069 de 1990, também conhecido como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muitas vezes eu vou falar de situações que você pode se questionar aí na sua casa. Professor, mas será que na prática é assim? Será que na prática não deveria ser diferente? Afinal de contas, nós estamos falando de uma lei que é de 1990. Então, muitas vezes a gente vai se perguntar isso, A gente, estudando a legislação, se questiona: será que uma criança que tem aí 12 anos precisa de autorização para viajar? Será que um adolescente de 15 anos não pode viajar sozinho? Será que um adolescente que comete algum ato infracional, que falte 2 dias para fazer 18 anos, merece a aplicação do ECA? Então, são questionamentos que, conforme a gente começa a estudar, eles aparecem. Mas é muito importante que isso seja dito agora. Nós não estamos no momento apropriado para fazer esse tipo de questionamento. Eu incentivo muito esses questionamentos, eu incentivo muito que você, enquanto sujeito de direitos, enquanto agente público que será, faça esse tipo de questionamento na prática, veja se a lei de fato está sendo aplicada como ela deveria estar sendo, mas agora não é o momento. Agora é o momento da gente acertar a questão na prova. E a prova ela vai te cobrar a legislação, Esse é o conteúdo, a lei. Então, vamos tentar, pelo menos nas minhas aulas aqui, abstrair um pouco desses questionamentos, De se a lei poderia ser diferente, por que é assim, por que não é de outra forma. Então, eu vou passar para vocês aquilo que é a legislação, incentivo que você sempre pense a respeito dela, mas lembro a vocês que agora nós temos uma prova à nossa frente e que por isso talvez seja um pouco perda de tempo ficar fazendo questionamentos de como que devia ser, como, no final das contas a lei ela dispõe da maneira que ela dispõe e nós na prova temos que falar, temos que acertar a questão e por isso saber exatamente o que ela diz. Então, feitas essas introduções, nessas considerações introdutórias, eu posso começar de fato a falar sobre a matéria. Vocês vão ter um slide aí para acompanhar junto comigo e eu quero já chamar a atenção para o primeiro slide lá. Logo de cara, eu coloquei um sumário, que é para você ver o que a gente vai estudar no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é o estatuto inteiro, então você está vendo aí no sumário, tem lá o que vai cair de acordo com o conteúdo programático do nosso edital. Vai cair a parte geral, que é a mais importante,
as exposições preliminares, os direitos fundamentais. Você está vendo aí que eu separei por artigos para você, né? Ainda dentro da parte geral, o título 3 da prevenção também vai cair. E finalmente, lá na parte especial, vai cair lá, ó, o título 3, 4 e 5. Título 3 que trata da prática de ato infracional. O título 4 das medidas pertinentes aos pais ou responsáveis. E o título 5 que trata do conselho tutelar. Aqui para mim rapidinho, pessoal, eu faço questão de colocar isso aqui pelo seguinte: o ECA, a Lei 8069, ela sofreu diversas alterações. Então, dependendo de onde você vai procurar essa legislação para estudar sozinho, para ler a lei por conta, você pode encontrar legislações desatualizadas e também acabar estudando coisas que não são cobradas no seu edital. Então, de repente, você está lendo lá e vê das entidades de apoio. Pô, isso aqui é importante, deixa eu ver aqui as entidades. Só que é algo que o seu edital não está cobrando. Então, professor, como é que eu faço para saber que eu estou estudando a lei mais recente, com todas as suas alterações, e exatamente aquilo que o meu edital me cobra, nem mais nem menos? Bom, você tem duas formas. A primeira forma é pegar o edital junto com a lei no Planalto, no site do Planalto, texto compilado. Você já vai ter lá o texto atualizado. E aí você vai olhando o edital e vendo exatamente o que você precisa estudar. A segunda forma, que eu acredito que é a melhor, é você usar o material que eu estou lhe disponibilizando. Junto com essa aula que eu estou dando aqui, vai um material para você. Nesse material, eu já fiz um recorte e cola bem delimitado, bem criterioso daquilo que vai cair para você. Inclusive, no nosso material, ele está dividido da mesma maneira que a gente vai usar aqui nas nossas aulas. Então, vai vir um tanto de matéria, e aí alguns exercícios sobre aquela matéria. Aí um tanto de matéria, alguns exercícios sobre aquela matéria. Que é para a gente ir fixando a matéria. Então, é um aviso que é muito importante. Não estudem mais do que aquilo que o edital pede. Você já tem muita coisa para estudar. Língua portuguesa, matemática. Eu imagino que legislação é, claro, algo importante, mas diante do tanto de questões que legislação tem, você deve estar se dedicando muito a outras coisas. Então, vamos estudar exatamente aquilo que vai ser necessário na hora da prova. Usa o material, use especialmente essa aula que eu vou te dar aqui, porque nós vamos falar aqui exatamente daquilo que você precisa. Bom, vamos lá então, vamos começar? Vamos começar do início daquele tema que é certamente um dos mais cobrados nas nossas provas da Federal ou de outras bancas que falam de Estatuto da Criança e do Adolescente, que são as exposições preliminares, as exposições gerais, né? Então, vou chamar a atenção para você lá no slide. Título 1, disposições preliminares. Aplica-se o ECA às crianças. Criança até 12 anos incompleto, adolescente 12 a 18 anos e também para pessoas com mais de 18 anos em casos especiais. Tá vendo aí, né? Tem lá as crianças de 0 a 12 anos incompletos, portanto, completou 12 anos, você já não é mais criança, você já é adolescente. E o adolescente lá, né, tá aí a figurinha do adolescente de 12 a 18 anos. Gente, aqui para mim rapidinho. Esse é um conceito introdutório que é muito importante. O ECA, ele foi feito para se aplicar a crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança, ele substituiu o Código do Menor. Além disso, né, além de ter substituído o Código do Menor, ele também representa um compilado de várias legislações, de várias normas jurídicas que surgiram ali no final, em meados dos anos 80 para o início dos anos 90. São legislações que têm um caráter protetivo, né? A ideia de dar à criança e ao adolescente uma proteção diante da sua situação peculiar de pessoa em desenvolvimento. Pessoal, aqui se faz necessário fazer um comentário. Não existe, em termos de Estatuto da Criança e do Adolescente, falar em de menor. Não existe a figura do de menor ou o menor. Nós vamos falar aqui, nós temos que tomar muito cuidado, porque é tecnicamente errado falar no de menor ou no menor, mas nós vamos tratar aqui da figura da criança e do adolescente.
Essas são as figuras, são as pessoas que estão protegidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é o menor de idade ou de menor que a gente costuma falar. Então toma cuidado com isso. A partir de hoje, se policie para estar sempre tratando de crianças, pessoas que têm até 12 anos incompletos, e adolescentes, pessoas que têm de 12 anos completos até 18 anos. Pessoal, pode aplicar o ECA para quem tem mais de 18 anos? Sim, pode, em casos especiais. Bom, basta imaginar que uma pessoa com 17 anos de idade, um adolescente, tenha cometido algum tipo de ato infracional. E durante o processo de apuração do seu ato infracional, ele fez 18 anos. Aí o que acontece daí? Ele faz 18 anos, imediatamente ele se torna então penalmente imputável e aí não aplica mais o ECA para ele? Não. Você vai aprender aqui comigo que, assim como no direito penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele adota a teoria da atividade, que significa o quê? Leva-se em consideração o momento da prática do ato infracional. Então, se o adolescente praticou o ato infracional quando ele tinha 17 anos, ele vai ser processado como um adolescente, ainda que ele tenha feito mais de 18 anos. Já tem até entendimento pacificado, sumulado nesse sentido. Mostra lá de novo no slide. Olha lá, ó, é a súmula 605 do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Olha o que diz. A superveniência da maioridade penal, ou seja, o fato do cara se tornar maior penalmente, não interfere na apuração de ato infracional, nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. Volta para mim aqui então. Então veja bem, o Estatuto da Criança e do Adolescente se aplica a crianças, que são aquelas até 12 anos incompletos, aplica-se aos adolescentes de 12 a 18 anos e, excepcionalmente, aplica-se em casos especiais a pessoas que têm mais de 18 anos, mas que não vai ultrapassar a idade de 21 anos de idade. Então, a gente pode dizer que, para efeitos do ECA, a idade de 21 é o limite. Se o adolescente estiver, por exemplo, cumprindo uma medida socioeducativa de internação, que é a medida mais drástica, totalmente excepcional para um adolescente, ele comece a cumprir com seus 19 anos, vamos imaginar que ele cometeu o ato infracional antes dos 18, o processo se desenrolou e ele foi internado com 19 anos, hipoteticamente imaginando aqui, né? Ele só pode ficar internado até o máximo de 21 anos de idade, ainda que não tenha se completado o prazo máximo de uma internação, que você vai ver aqui comigo, que é de 3 anos. Então, de repente, não deu ainda os 3 anos de internação. Esse adolescente, que era adolescente, né, agora já é um adulto ou já é um jovem na nomenclatura brasileira, ele já fez 21 anos, ele obrigatoriamente tem que deixar a internação, tem que deixar a liberdade assistida, o regime de semi-liberdade, enfim, qualquer medida socioeducativa que ele esteja sofrendo. Então, não é os 18 anos o limite. Vocês vão ver aqui comigo questões onde vai dizer o seguinte: o adolescente está cumprindo uma medida socioeducativa, ele fez 18 anos, automaticamente deixa de cumprir. Não. Para fins de aplicação do ECA, o sujeito que tem mais de 18 anos pode sim estar cumprindo uma medida socioeducativa, até o limite máximo de 21 anos de idade. Ok? Então, correndo o risco de ser um pouco repetitivo, mas isso é muito importante. ECA só se aplica a crianças, adolescentes, criança aquela que tem até 12 incompleto, adolescente aquele que tem até 18, de 12 a 18, mas também a pessoas com mais de 18 em casos especiais. Muito bem? Maravilha, então assim a gente pode prosseguir.